Bem, no fechamento do ano é preciso falar justamente sobre como está se desenvolvendo a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, em um cenário no qual as informações continuam se atualizando dia após dia, não só com o deslocamento e o aumento das tropas no Mar do Caribe, mas também com as informações relativas à intervenção de navios petroleiros que foram sancionados pelos Estados Unidos e também de um possível ataque dentro do território venezuelano. Para muitos, inicia-se a fase militar em solo venezuelano contra o narcotráfico. É isso que vamos abordar definitivamente com os especialistas. E já estamos aqui com Rafael Santiago, cientista político. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado por estar conosco, ainda mais neste encerramento de ano, no último programa do ano. E queremos consultar você. Por que os Estados Unidos divulgam essa informação? Não é que eles já estão decididos a iniciar essa fase militar que muitos classificam como uma fase de ataques terrestres na Venezuela? Olha, Cíntia, que honra estar no último programa deste ano, onde vocês fizeram um trabalho incansável para informar os venezuelanos. Quero agradecer também especialmente a você por ter dado esse espaço para que se fale sobre a Venezuela. E é uma pergunta muito interessante. Por quê? Agora, o que realmente aconteceu? Não temos confirmação oficial por parte dos Estados Unidos até o momento sobre a ação militar, mas funcionários de forma anônima disseram à Casa Branca que sim, teria ocorrido nas últimas horas, nos últimos dias, um ataque dos Estados Unidos, uma destruição de um complexo relacionado ao narcotráfico do cartel de Los Soles na Venezuela. Essa informação também foi confirmada à CNN nas últimas horas. Desde a Casa Branca, o que nos indicaria, como você mesmo disse, o início da tão esperada e tão anunciada fase 2 dos ataques por terra. Trump já havia alertado, e vocês também sabem disso muito bem porque vi por aqui, ele havia dito isso com muita clareza. É mais fácil ir por terra, vai ser muito mais fácil e muito mais rápido. E não é por acaso que uma das teorias que circulam hoje é que um deles tenha sido em um galpão onde eram armazenados produtos químicos. Então, acredito que podemos estar prestes a confirmar o primeiro ataque em território venezuelano. Claro, porque a informação que também é dada indica que é um local de onde saíam barcos para o narcotráfico. Também se fala de intervenções que poderiam ser realizadas com os drones que o Comando Sul tem, também posicionados no Caribe para essas intervenções específicas em bases do narcotráfico, que foi o que Donald Trump também disse ao indicar que por terra é muito mais fácil. Nos próximos dias, de acordo com a análise que você faz da pressão, de como está sendo executada sobre a Venezuela, será que veremos relatos de mais ataques desse tipo? Olha, nos próximos dias a pressão vai aumentar de nível, porque às vezes achamos com as ações que já foram tomadas até agora, que pensamos, será que os Estados Unidos realmente podem ir além? E está realmente fazendo isso porque o que estamos vendo, que você acabou de comentar também, é o bloqueio naval aos navios, os navios fantasmas que abasteciam o regime de Nicolás Maduro com pelo menos 800 mil barris de petróleo por dia, o que é uma quantidade bastante considerável, cerca de 37 milhões de dólares que entravam no regime de Nicolás Maduro para sustentar todo o sistema repressivo. Essa situação foi interrompida e, além disso, o envio ou a distribuição também aumentou nas últimas horas. Desdobramento militar em Porto Rico. Chegaram mais aviões, mais militares, além da presença da Força Geral do CEOA. Sem dúvida, já estamos no meio dessa fase, a fase que tanto se falou em relação aos ataques em território venezuelano. Os Estados Unidos muito provavelmente já estão operando em nosso território e essa informação dada pelo próprio presidente Trump confirma isso. A pressão aumenta a níveis. Que Nicolás Maduro realmente vai se deparar, ele terá que tomar a decisão nos próximos dias sobre para onde ir ou bem, ficar lá e talvez acabar sendo vítima das piores circunstâncias ou acabar sendo detido pelos Estados Unidos. Mas estamos na véspera de que isso aconteça. Tudo o que está acontecendo é uma clara indicação disso, Cíntia. Agora, essa informação que foi divulgada nos últimos dias e que não se especifica o local, o que se tem como parte da resposta do regime é um absoluto silêncio sobre o assunto, porque Nicolás Maduro continua dizendo nos últimos dias que Jesus Cristo não aceitaria esse tipo de ataque. Mas em relação ao tema específico de se os Estados Unidos realizaram uma intervenção em território venezuelano, ainda não se pronunciaram.
Não, mas temos, por exemplo, um relatório do Meio ABC da Espanha que levanta a possibilidade ou a busca por parte do regime de Nicolás Maduro de criar uma transição segura, uma saída segura de Maduro do poder. Isso está acontecendo neste momento. Enquanto eles mantêm silêncio entre os grandes eventos internacionais, por baixo dos panos estão negociando sua saída através do Zapatero, que também tem sido tremendamente pressionado pelos Estados Unidos e que hoje vê uma possível detenção nos próximos meses, hoje começa a se reconfigurar. O que vamos fazer? Então, esse silêncio público muitas vezes também nos indica que internamente o regime está se reorganizando e vendo como realmente vai conseguir obter uma saída segura. Levemos em conta que isso não é simplesmente o Mauro dizendo: não, tudo bem, eu entrego o poder e vou embora. Não, não, não. Lá na frente há um aparato militar como nunca antes na história, em Nova York. Lá no Distrito Sul de Nova York há um caso aberto com provas, com testemunhas que acusam Nicolás Maduro e Diosdado Cabello de narcotráfico. Então já não é apenas o ditador decidir quando sair, mas ele também tem que sentar e ver como sair do poder. Porque, obviamente, Cíntia, e com isso te passo a palavra, vamos levar em conta também que Nicolás Maduro não tem como inimigo apenas os Estados Unidos à sua frente com esse aparato militar. Seus próprios sócios do narcotráfico hoje também começam a perceber que o negócio está travado. Como o próprio Trump diz, 97,3% diminuiu o envio pelo Mar do Caribe e começam a se perguntar: ei, quem é realmente o problema? Nicolás Maduro, não é? E entre os sócios, além disso, também o golpe com o fechamento, não é, né? Para que continue sendo realizada o que se chamava de rota do tráfico de petróleo cru, do petróleo que também vem afetando-os diretamente com isso. O que você nos diz, Rafael, sobre a questão de negociar a saída? Porque, claro, o que a mídia informa é que estão buscando contatos por todos os lados para ter essa nova comunicação com Donald Trump. E te pergunto, então, você vê como possível que realmente possa acontecer uma saída desse tipo, uma saída negociada? O que acontece é que Maduro já não tem outro caminho também. O mundo inteiro, o mundo democrático ocidental, reconheceu Maria Corina Machado. Não apenas como a vice-presidente eleita da Venezuela, ou não apenas como a líder de um país, a reconheceram como uma das figuras mais importantes da história da humanidade atualmente. E esse reconhecimento pleno do Ocidente e das democracias do mundo coloca Maduro ainda mais contra a parede. O mundo inteiro disse ao regime que não está disposto a tolerar a existência de um Estado falido bem no coração das Américas. O mundo inteiro disse a Nicolás Maduro que também não estão dispostos a permitir que a Venezuela se torne um porto de envio e saída de drogas. O Prêmio Nobel da Paz, que foi concedido há poucos dias e que talvez muitas vezes o próprio regime tente diminuir sua importância, é uma demonstração clara de que o mundo já disse a Maduro: basta, você tem que sair. E é por isso que eles parecem começar a entender que a mensagem é clara e que o único caminho que tem é entregar a Venezuela e procurar algum lugar onde possam se proteger daqueles que um dia foram seus aliados, que vão querer cobrar dele mais de uma dívida. E ao tentar negociar, qual é o destino mais provável que você vê para Nicolás Maduro no meio dessa negociação? Olha, é complicado porque é algo sobre o qual já conversamos muito. Para o próprio Maduro, tendo uma recompensa de 50 milhões sobre sua cabeça, nenhum país é seguro, muito menos um país como a Rússia, que é um dos epicentros do que conhecemos como mercenários no mundo. 50 milhões de dólares é um valor que não tenho certeza se mais de uma das pessoas que se dedica a isso não gostaria de conseguir, não gostaria de receber. Então, para Maduro também é realmente muito complicado encontrar um lugar para onde ir. A ditadura cubana está colapsando pelo seu próprio peso. A Nicarágua é um sistema totalitário muito fechado, mas ao mesmo tempo muito fraco. Parece então que a Turquia ou o Catar seriam os caminhos mais evidentes para Nicolás Maduro. O Catar porque já foi um país que negociou antes, que serviu como intermediário de Maduro diante do mundo. E a Turquia porque o próprio presidente Erdogan disse isso. Bem, a Bielorrússia também. Os próprios presidentes disseram que receberiam Maduro caso ele decidisse se exilar. Então, imagine você que estamos em uma situação em que até a Bielorrússia já está dizendo a Maduro: aqui vamos te receber, não é? Claro, e é importante o que você menciona sobre os interesses econômicos também. Porque lembramos, no meio da entrevista, claro, a recompensa que os Estados Unidos oferecem para que entreguem Nicolás Maduro de 50 milhões de dólares, mas não só para ele, também para Diosdado Cabello e para Vladimir Padrino Lopes. Lembremos que para Diosdado são 25 milhões de dólares.
qual seria o destino, neste caso, dessas duas pessoas, desses dois homens que, além disso, representam importante e fundamental no regime de Maduro? Olha, para mim, Diosdado Cabello é quem, neste cenário, tem o cenário futuro mais complicado, porque realmente é ele quem dirige, em primeiro lugar, o sistema repressivo na Venezuela, através de seus capatazes, um bem conhecido, Gran Cuartía, não é? Diosdado Cabello, além disso, também é o responsável direto por todo o sistema de torturas que está sendo implementado no país. E é quem dirige diretamente também as operações, segundo testemunhas que os próprios Estados Unidos coletaram, é quem dirige diretamente as operações de narcotráfico na Venezuela. Então, qual será o destino deles? Acho que as estruturas criminosas também tendem a buscar negociar por buscar caminhos individuais para cada um deles. Mas acho que Diosdado Cabello é quem tem a situação mais difícil e talvez seja ele quem possa ter o final mais trágico, seja em uma prisão como o próprio chefe do tráfico mexicano ou bem em um saco preto, como diziam alguns relatos de Washington. Agora, durante todo esse tempo, aqui no Radar 24, também temos informado sobre como vem se desenvolvendo a pressão por parte dos Estados Unidos e foram feitos vários anúncios pelo governo de Donald Trump, todos eles apontando para antes do final do ano. E o que se vê é que Nicolás Maduro conseguiu terminar o ano 31 de dezembro. Como fica também a imagem do governo dos Estados Unidos? Olha, eu acho que nós, venezuelanos, entendemos perfeitamente, se falarmos de dentro da Venezuela, como isso pode ser visto pelos venezuelanos. Nós, venezuelanos, entendemos perfeitamente que temos a liderança e o apoio necessários para que isso chegue a um bom desfecho. Sabemos que essa causa, no final, é sempre a mesma: Nicolás Maduro fora do poder. Acho que isso corresponde mais a questões que nós, na realidade, o próprio presidente dos Estados Unidos já disse. A mudança política não é a prioridade do governo americano. A prioridade é proteger o povo americano. Então, talvez, nesse sentido, nós acabemos saindo ganhando, porque proteger o povo americano é capturar Nicolás Maduro e Diosdado Cabello, mas os tempos não são os que nós gostaríamos que fossem. No entanto, a realidade continua sendo a mesma. Nunca antes na história houve um desdobramento militar das dimensões que está agora diante da Venezuela. Nunca antes na história tivemos aviões de combate dos Estados Unidos voando no Golfo venezuelano. Isso aconteceu agora em dezembro, antes de Maria Corina sair da Venezuela. Então, embora ainda não tenha acontecido, acho que todos aqui sabem e o mundo inteiro sabe que isso vai acontecer, que vai se concretizar, que é inevitável, é irreversível. Claro, né? O desdobramento que se vê neste momento no Caribe, a pressão que está sendo exercida, as ações que os Estados Unidos tomaram, é o que também lhes dá tranquilidade de que isso vai acontecer. Exatamente. E também ter a certeza de que à frente desse processo político está Maria Corina Machado é algo muito importante para os venezuelanos, especialmente para aqueles que estão dentro, e para nós que lutamos de fora, saber que ela está de pé, saber que ela está lutando e saber que agora ela está segura, o que lhe permite mais margem de ação em todo o seu trabalho, nos dá muita tranquilidade e certeza de que a Venezuela vai mudar, porque à frente desse processo está uma ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, mas além disso está uma mulher determinada a dar tudo o que for necessário para que a Venezuela finalmente caminhe rumo à democracia. Então, acredite, Cíntia, que isso último que estou dizendo é a principal certeza que nos faz, venezuelanos, ficarmos tranquilos de que, embora ainda não tenha acontecido, isso vai acontecer e nós vamos ser livres. Agora, falando desse cenário, o que também esperam muitos venezuelanos que estão pelo mundo aguardando poder voltar ao seu país, no cenário da captura de Nicolás Maduro, a extração, que é para onde muitos também apontam caso antes não aconteça uma negociação. Todos nós sabemos que em uma organização criminosa existem diferentes tentáculos. Como vocês acham, Maria Corina Machado, Mundo Gonzalez, já tem a preparação, já tem todas as pessoas necessárias para evitar que essa organização criminosa, que atualmente domina a Venezuela, volte a existir ou a se posicionar? O que acontece é que as pessoas nós já temos, porque é o próprio povo venezuelano que hoje em 90% apoia que haja uma mudança política no país. No entanto, não podemos ignorar o fato do alerta feito pela própria líder da Venezuela. Ela nos disse:
Temos a capacidade de assumir o controle total territorial e institucional da Venezuela em menos de 24 horas. No entanto, isso não significa que não haverá focos de violência. A Venezuela é um estado que está sendo sequestrado por uma organização criminosa em toda a dimensão da palavra. E essa realidade nos coloca diante de um grande desafio, não é? Como neutralizar esses pequenos focos que vão existir, mas que vão tentar manter o status quo, que é o que lhes permite existir. Sem isso, eles não são nada. Mas ela também já disse isso, e eu tomo suas palavras. Ela disse em Oslo e disse em entrevistas desde a Venezuela com muita clareza: nós sabemos quem são, sabemos onde estão esses grupos e também sabemos como neutralizá-los quando chegar o momento. Mas eu vou um pouco além. Grande parte dessa estrutura é como essa estrutura hoje em dia está, vou usar um termo que o chavismo gosta muito, mas obrigado. Perfeito, assim entendem, em sua dimensão. Essa estrutura está aburguesada. Todos esses coletivos, muitos dos principais, os líderes principais, fazem o que fazem porque tem por trás o respaldo do SEBIN, do DGCIM e de toda a estrutura do Estado venezuelano. Mas, na verdade, eu não os vejo em um cenário pós-transição, gerando conflitos porque eles têm grandes interesses econômicos ao mesmo tempo, porque são milionários, porque se tornaram milionários. Então, isso também é muito importante entender, que é a realidade que hoje vemos os venezuelanos. Os coletivos cada vez mais, primeiro, se reduziram à sua mínima expressão e quem os lidera tem mais interesses econômicos do que revolucionários. Então teremos que esperar que chegue o dia, mas acredito que não vai haver tanto conflito quanto se poderia esperar. Essa é a minha opinião. E o papel, porque mencionamos muito a Maria Corina Machado e definitivamente ela desempenha um papel importante. Então, que papel Maria Corina Machado está representando neste momento para todos vocês? Olha, Maria Corina Machado é verdadeiramente o farol moral e a esperança de um país que estava completamente mergulhado na profunda tristeza e no desespero total. A Venezuela, antes de iniciar esse processo político que já dura 4 anos em andamento desde 2022, quando pela primeira vez se colocou a possibilidade de eleições primárias, passou por um processo de transformação único em sua história. Mudamos o paradigma de como nos relacionamos com o Estado, de como vemos nossa liderança, de como realmente se deve defender a democracia. Acho que Maria Corina é esse farol moral que está nos guiando e que nos permite, apesar de tudo o que a Venezuela está passando, quero ser bem clara com você, especialmente com meus amigos no Chile e venezuelanos no Peru. Hoje, o dólar está muito caro na Venezuela. Quando passou o dia 28 de julho, o dólar estava a 35 bolívares. Hoje está a 540 no mercado paralelo. Imagina, o salário de um aposentado é de $130, não há comida, é caro comprar comida e as coisas estão extremamente caras. A Venezuela está em uma situação muito complexa. E mesmo assim, o venezuelano se levanta todos os dias de cabeça erguida e a primeira coisa que faz é procurar onde está Maria Corina e o que ela fez pela sua liberdade. Há uma determinação, nós vamos até o fim. Quando dizemos Maria Corina, não é apenas um slogan político, é um compromisso que assumimos com a história. Ir até o fim, conquistar nossa democracia e mudar a Venezuela para sempre. De sua mão, de sua liderança, que tem sido uma liderança honesta, transparente e também muito, muito trabalhadora. Então é isso que Maria Corina representa para nós. É importante o que você menciona, Rafael, porque também gostaria de encerrar esta entrevista com uma mensagem ou reflexão que você faz para todos os venezuelanos que estão te ouvindo e que em algum momento sentem o tema do desespero ao ver que ainda Nicolás Maduro e todos os integrantes do seu regime permanecem no poder. Ele sempre se mostrando, zombando de que não tem medo de Donald Trump ou que não tem medo do desdobramento que está acontecendo neste momento no Caribe. Qual é a mensagem para eles? Olha, a mensagem que eu daria é que a Venezuela pertence a cada um de nós, a todos os venezuelanos. Não importa a sua religião, sua opinião política, não importa se você é branco, azul ou negro, não importa. A Venezuela é sua, não pertence a uma pequena cúpula que sequestrou o poder político no país, que usa o narcotráfico também para se financiar e se manter. Não, a Venezuela é nossa. E esta oportunidade histórica realmente é a única que temos para que nosso país não acabe sendo mais um exemplo de tragédia, mais um exemplo de tristeza do que é o comunismo no mundo, não.
Que a Venezuela seja uma história de sucesso do que é a liberdade e do que são os venezuelanos, do que somos nós venezuelanos. Quero dizer aos meus amigos no Peru que se preparem, porque a Venezuela precisa de nós mais do que nunca. Hoje, nestes momentos da história, somos nós e está em nossas mãos realmente poder encaminhar este país para aquele sonho que temos. Um país próspero, né? Onde todos caibam, onde se viva bem, onde as pessoas tenham dinheiro no bolso. Para conseguir isso, né, o país e a história estão nos chamando a todos. Então preparem esse coração, essas ideias, preparem esses sonhos, comecem a sonhar sua vida na Venezuela, porque eu lhes asseguro que sua terra vai chamá-los, vai precisar de vocês e temos que estar à altura da história e à altura da liderança que temos para ir e transformar esse país que tanto amamos. É isso que eu diria para ele.